Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde. Comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro. Assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Salmo 112 diz assim. Salmo 112. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Eu trabalho com família há mais de 28 anos. E eu ministro para a família quase toda semana. Em função da especialidade do meu ministério, eu sou chamado para falar para casais e família quase sempre. E nesses últimos dias, Deus tem me levado a falar sobre os desafios da paternidade. Os desafios da paternidade. Eu estava ministrando em um estado no sul do país. Eu ouvi duas histórias que me chocaram. Uma garota de 25 anos, filha de um homem muito próspero. Ela se tornou uma viciada em cocaína. Foi para uma casa de recuperação. Voltou. Trabalhava na empresa do pai. Estava tentando vencer o vício das drogas. Um dia, ela teve uma recaída. Ela chegou em casa com o seu carro. E ela não estava legal. Ela chamou o pai e disse: pai, estaciona o carro para mim. Eles moravam no 15º andar. Aí o pai pegou o carro, foi estacionar, provavelmente encontrou alguns amigos conversando, e ela foi para o elevador, subiu até o 15º andar, entrou no seu quarto, foi até a janela, cortou a proteção de nylon e se jogou do 15º andar. Quando ela caiu, o impacto do peso do corpo foi tão grande que, ao cair sobre alguns objetos, algumas coisas ali, o corpo dela partiu em pedaços. E o pai estava a uma distância de 30 metros. Até hoje, o pai não conseguiu se recuperar dessa cena terrível, vendo a própria filha em pedaços diante de si, depois de se suicidar. Naquela mesma cidade, os pais daquele garoto, ao entrarem no seu quarto, o vê enforcado. Na própria beliche, 11 anos de idade. Aqui em Suzano, vocês tiveram a triste notícia de que aqui, aqueles dois rapazes entraram na escola. Um com revólver, outro com flecha, machadinha, e entraram matando.
E depois de matar aquele que estava com o revólver, mata e se suicida. E houve uma comoção nacional. Monstrificaram, endemonizaram aqueles dois assassinos. Ficaram compadecidos da família daqueles que foram assassinados. Só que nem sempre a sociedade para fazer uma análise um pouco mais ampla e profunda, para entender que aqueles dois que entraram matando são tão vítimas quanto aqueles que foram mortos. Porque aqueles dois eram simplesmente o resultado de uma família disfuncional, da ausência paterna. Vocês vão entender o porquê que eu estou dizendo tudo isso. Guarde isso, por favor. Cada filho é uma missão. Cada filho é uma promessa. Cada filho é uma flecha. Cada filho é uma ovelha. Eu vou repetir. Cada filho é uma missão. Cada filho é uma promessa. Cada filho é uma flecha. Cada filho é uma ovelha. Se não preste atenção, a presença do Pai é tão imprescindível, é tão indispensável, é tão fundamental, que nem Deus abriu mão desta figura paterna na vida do próprio filho. Deus é autossuficiente. Deus é autossuficiente. Deus não precisa de ninguém se Ele quiser. Se Ele quiser, Ele não precisa de ninguém. No entanto, preste atenção, Ele poderia ter dito assim na sua soberania: o Espírito Santo vai fazer um milagre no útero de Maria. Maria vai ficar grávida. O meu filho nascerá. O próprio Espírito Santo cuidará do processo educativo. E basta Maria. Não. A figura do pai é tão essencial, é tão fundamental, é tão indispensável, que Deus chama José e diz: cria meu filho para mim. Eu sou espírito, e meu filho, como ser humano, vai precisar de uma referência paterna em casa. Vai precisar de uma referência de pai dentro de casa. Só o Espírito Santo não basta, porque é espírito. Meu filho, Jesus, vai precisar de um pai que ele possa ver, ser tocado, tocar, ouvir sua voz. José, cria Jesus para mim. Ou você pensa que Jesus nasceu pronto? Tem gente que pensa que Jesus não usou nem fralda. Ou melhor, se é que existia fralda naquela época. Mas tem gente que pensa que Jesus não correu como criança, não brigou com as outras crianças, não brincou com as outras crianças. A Bíblia diz que ele crescia, e ele crescia em sabedoria, estatura e graça. E em Hebreus diz que ele aprendeu. Então Jesus passou por
todo o processo de educação, como qualquer uma outra criança passou. E como foi preponderante a figura de José. Como foi fundamental a figura de José. Como foi indispensável a figura de José. Agora, preste atenção. Olha a responsabilidade de José. Olha a responsabilidade de José. Deus chega para José e diz: educa, cria, cuida, discipula, treina Jesus para mim. E se José errasse no seu trabalho? Sabe, queridos, não foi diferente comigo. Deus pegou a Letícia e disse: Josué, cria a Letícia para mim. Não foi diferente comigo. Filhos são herança do Senhor. Deus pegou Douglas e disse: Josué, cria, cuida, discipula, ensina. Deus pegou o Pedro, e o Pedro é adotivo. Deus pegou o Pedro, lá da barriga da mãe, e disse para mim assim: Josué, cria o Pedro para mim. Agora, o faça bem feito, porque você não sabe se está criando um novo apóstolo Paulo. Faça bem feito, porque você não sabe se ele vai ter uma missão tão ampla e poderosa como de um apóstolo Pedro. Você não sabe se você está criando um novo Savonarola. Você não sabe se você está educando um novo Martinho Lutero. Você não sabe se você está educando um profeta Elias. Você não sabe se você está cuidando de um novo João Batista. Você não sabe se você está criando uma Débora, uma Ana ou uma outra Maria. Como você não sabe, faça bem feito, faça bem feito. O certo é que Deus colocou nas tuas mãos alguém que tem um potencial para ser usado para louvor e glória do nome dEle. Então, essa é a sua missão. Essa é a sua missão. Essa é a sua missão. A mãe de John Wesley tinha essa consciência. Ela teve mais de 10 filhos. Morreu uma boa parte, os que ficaram 9. E a mãe de John Wesley orava todos os dias, 1 hora por um filho. Conta-se que ela estava assim varrendo o quintal. Ela era metódica. Metodismo vem da metodologia da mãe de John Wesley. Por isso que ela conseguia fazer tudo, ainda sobrava tempo para fazer culto à noite com os filhos, porque ela era sistemática, metódica, organizada. Tipo, 3 horas da tarde, hora de orar por um. Ela pegava o Charles Wesley, colocava debaixo do avental e ficava ali 1 hora. 1 hora orando. No outro dia, vem cá. Agora é você, John Wesley. 1 hora. Essa é uma mãe que tem consciência da missão que Deus deu. Esta é uma mãe que tem consciência da missão que Deus deu. Agora, escute, por favor. Qual é o grande sonho de Deus? Ter uma família com milhões de filhos parecidos com Jesus. Este é o sonho de Deus. Ter uma família com milhões de filhos parecidos com Jesus. Então, a missão de José é a minha missão. Você está me entendendo?
Qual que é o grande sonho de Deus? Ter uma família com milhões de filhos parecidos com Jesus. Pequenos Cristos, pequenos Cristos. Você sabe por quê? Ninguém desenhou a face de Jesus. Sabe por que ninguém fotografou Jesus? Porque a vontade de Deus era que cada um de nós se parecesse com Jesus. Se parecesse com Jesus. As pessoas iriam olhar para nós e ver Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em você, Cristo em você, Cristo em você, Cristo em você. Então, este é o sonho de Deus, de ter uma família com milhões de filhos parecidos com Jesus. Agora escute aqui, por favor. Para que os meus filhos se pareçam com Jesus, eu preciso, como pai, me parecer com Jesus. Para que os meus filhos se pareçam com Jesus, a minha esposa, como mãe, tem que se parecer com Jesus. Mas, lamentavelmente, tem pai que mais parece com o diabo do que com Jesus. E tem mãe que mais parece com o diabo. Inclusive, algumas chamam os filhos de capetinhas. É um capetinha. É um diabinho. Quem gera capetinha é capetona. Quem gera diabinho é diaba. Eu sei que não tem aqui, é só de caráter preventivo. Mas se tiver, você vai ser liberto hoje. Porque você foi chamado para se parecer com Jesus, para que os seus filhos se pareçam com Jesus. Diga, cada filho, uma missão. Então, qual é o propósito da missão? Produzir filhos que se pareçam com Jesus. Qual é o propósito da missão? Produzir filhos que se pareçam com Jesus. Agora, cada filho, uma missão, cada filho uma promessa. Ouça, por favor, cada filho uma promessa. Olha o que diz a palavra de Deus: a sua descendência será um problema na terra? Não. A sua descendência será uma desgraça na terra? Não. A sua descendência será um caos na terra? Não. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Segundo Reis capítulo 4 diz que o marido morreu, ficou uma dívida para ser paga, vem o credor e diz para aquela mãe: ah, você não tem dinheiro, seu marido morreu, mas você tem 2 filhos, dá-me os filhos, eu levo como escravos e a dívida está paga. Ela diz: não, eu não negocio a herança do Senhor, eu não negocio valores eternos, eu não negocio o inegociável. E eu quero usar eu quero trazer uma nova interpretação, ou por que não dizer retraduzir o pensamento daquela mulher. Ela estava querendo dizer para o cara o seguinte: ó, sabe por que eu não abro mão dos meus filhos, trocando-os por dívida? Porque eu não gerei escravos, eu gerei promessas. Eu não gerei escravos, eu gerei promessas. Eu não gerei escravos, eu gerei promessas. E quem gera uma promessa crê em milagre. Então eu vou atrás de um milagre, porque eu gerei promessas e eu não posso comprometer as promessas de Deus que foram geradas. Eu tenho uma palavra de Deus para você: você não gerou escrava, você não gerou problema, você não gerou escravos, você gerou promessas. A Letícia é uma promessa, o Douglas é outra promessa, o Pedro é outra promessa, o meu neto Davi é uma promessa, a minha netinha é uma promessa, Luísa, o meu neto Joaquim e o Davi são promessas. Eu não gerei escravos, eu gerei promessas. Ah, mas
Meu filho está dando trabalho. Quem gera promessa crê em milagres. Então acredite no milagre, porque a promessa vai se cumprir. Acredite no milagre, porque a promessa vai se cumprir. Esse é um momento profético mesmo. Não importa como a sua filha está, o que importa que ela não é o que você diz que ela é. Não, ela está problema, mas ela não é um problema, ela é uma herança do Senhor, ela é uma promessa do Senhor. Rabadai, Rubi, que achai, ela é promessa do Senhor, ela é herança do Senhor, e é Deus quem está falando. A sua descendência será poderosa na terra. Você crê nisso? Por que Jesus manda orar pelos inimigos? Amai os vossos inimigos e ore pelos que perseguem você. Porque Jesus nunca olhou para as pessoas julgando a partir do comportamento. Nunca. Jesus sempre enxergou o potencial. Não olhe para as pessoas do jeito que elas estão. Olhe para elas como elas podem ficar quando a graça de Deus encontrá-las. Levante a sua mão assim, todos, por favor. Não importa como está a sua casa, o vento de Deus vai soprar lá. Não importa como estão os teus filhos hoje, as tuas orações não caíram no vazio, elas estão na presença de Deus, e a seu tempo eles vão entrar na arca que é Cristo. A seu tempo, a promessa que você gerou se tornará realidade em Deus. A sua filha ainda vai ser pregadora do Evangelho, o seu filho vai ser um profeta da palavra, o seu filho vai ser um evangelista cheio do Espírito Santo, a sua filha vai ser uma discípula cheia do Espírito Santo. Você não gerou escravo, você gerou promessa. Você vai bater no ombro de 7 pessoas e vai dizer assim: você é uma promessa que gerou promessa, você é uma promessa que gerou promessa, você é uma promessa que gerou promessa. Pai, você é uma promessa que gerou promessa. Mãe, você é uma promessa que gerou promessa. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Cada filho uma missão, cada filho uma promessa. A sua descendência será poderosa na terra. Todos os pais, todas as mães, bata no peito, assim, para que o mundo espiritual enxergue e ouça e diga assim: olha, a minha descendência será poderosa na terra. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Como flecha. Naquela época, é interessante que cada filho é uma flecha. A Letícia, uma flecha. O Douglas, outra flecha. O Pedro Henrique, outra flecha. E naquela época não havia indústria de armamento bélico como agora. Naquela época era artesanal. Tinha que pegar madeira, levar para um lugar apropriado, trabalhar a madeira com muito cuidado, destreza, habilidade, preparando a flecha para usar na guerra. Isso levava tempo, diga tempo. Isso dava trabalho, diga trabalho. Isso exigia habilidade, diga habilidade. Tempo, trabalho, habilidade. Tempo, trabalho e habilidade.
Quem não quer ter trabalho, não tenha filhos. Quem não quer ter trabalho, não tenha filhos. Agora presta atenção. Flechas eram feitas para a guerra. Eu vou repetir. Flechas eram feitas para a guerra. Sabe onde os pais estão errando? Super protegendo os filhos, preparando-os para uma Disney World universal. Esse mundo não é um parque de diversão. Esse mundo é um campo de batalha. Pais que não preparam os filhos para a guerra, os filhos amanhã serão frouxos, vulneráveis, susceptíveis a qualquer influência dos inimigos, sem capacidade de se defender, de se proteger, de lutar contra. Fico preocupado com esses pais que não estão preparando filhos para a guerra. Fico preocupado. Tem uns que ficam... O cara tem 30 anos, a mãe... Meu bebê, meu bebê, meu bebê. Meu bebê. 25 anos a menina, dormindo até ao meio-dia na segunda-feira, e a mãe diz, minha bebê ficou dormindo. Você já pensou? Já pensei sim. Você é uma banana. Presta atenção. Sabe qual é a crise na igreja hoje? Meninas prontas para casar, mas aonde estão os guerreiros para ser marido? As meninas prontas, bispo, prontas. Curso universitário, formadas, ganhando dinheiro, já algumas têm o seu carro, seu dinheiro, algumas têm até um apartamento já, mas cadê os guerreiros? Ainda tem algumas que dizem assim, pastor, lá na minha faculdade eu até vi um que me interessei, mas quando eu cheguei perto, ele disse, eu já tenho namorado. Onde estão os guerreiros? O cara com 30 anos, na casa dos pais ainda, não se autossustenta, não tem uma bicicleta para andar, não estuda e quer namorar com as meninas mais prósperas da igreja. Vou dar um conselho para você, menina. Escapa-te por tua vida. Guerreiro foi treinado a levantar cedo. Guerreiro foi treinado a ir à luta. Tinha gente que chamava meu pai de carrasco, porque acordava o filho Josué 2 horas da manhã para ir para o olaria de carroça fazer tijolos. Inverno, 10 graus, 5 graus, 2 horas da manhã. É claro que eu dormia às 6 horas da tarde, 7 horas da tarde praticamente. Aí me acordava 2 horas da manhã. E eu gostava daquilo, menino, gostava daquilo, 9 anos de idade. E ia lá e trabalhava, e trabalhava, e trabalhava, e trabalhava, e trabalhava, e trabalhava. E tinha uma mãe que dizia, não tem juízo esse homem. Sabe o que virou os filhos dela?
bandidos. E o do meu pai, pastor. Meu filho Douglas. Quem conhece aqui o Douglas do Jesus Cop? Levante a mão. O Douglas, com 15 anos, quis estudar nos Estados Unidos. Foi. E eu disse para ele, é uma ida sem volta. No tempo determinado. Só volta quando cumprir o tempo lá. Aí voltou. Depois do tempo determinado. Aí, pai, quero fazer psicologia. Aonde? Itatiba. Eu moro em Bragança. Ok. Você vai estudar. Então ele levantava 5 horas da manhã, viajava 30 quilômetros para fazer faculdade, voltava, almoçava, 2 horas entrava no meu escritório para trabalhar até às 8. Para ter um salário. Aí chegou a hora de comprar um carrinho. Eu podia dar um carro zero. Comprei um. Mais ou menos. Ajudei a dar a entrada. Parcelei em 36 vezes. Dei o carnê para ele. Você paga. Aí vi que ele merecia um carro melhor. Não foi zero. Foi um semi-novo. Ajudei a dar a entrada. Carnezinho. O resto você paga. Chegou na hora do terreno. Porque ele trabalhava comigo. Merecia. Ajudo da entrada. Mas o carnê você paga. Eu estava ontem, ele disse, pai, queria que você fosse hoje à noite ver a minha casa, que eu estou terminando, daqui um mês eu mudo. Eu falei, vamos lá. Me levou, condomínio, uma casa dos sonhos, muito mais bonita do que a minha, muito mais moderna do que a minha. E ele disse uma palavra para mim, obrigado, por nunca ter me dado as coisas. Hoje o Douglas tem 30 anos de idade e é um homem próspero. Eu não criei um filho como se ele fosse para um parque de diversão. Eu criei um guerreiro, levantando 5 horas da manhã, indo para a universidade, voltava, entrava no trabalho, trabalhava até às 8 horas. Hoje ele é empresário, tem uma editora próspera, tem um ministério próspero, e está ensinando os filhos do mesmo jeito. E a Letícia, mesma coisa. E o Pedro, que hoje está comigo 22 anos, vai no meu escritório, trabalha comigo. Mesma coisa, tem entrada no carro, paga o carnê. Sabe qual é a minha alegria hoje? Isso eu disse para minha esposa semana passada. Se eu morrer hoje, meus filhos não precisam da herança para sobreviver. Cada um tem o seu salário, cada um tem sua profissão, cada um sabe lutar para vencer na vida. Outro dia eu falei com um pai que está com 60 anos de idade, acho que 3 filhos em casa, dependendo dele, e o cara está se matando, porque os filhos dependem da mamadeira que o pai serve. Agora eu pergunto, de quem é a culpa? Essa é a pergunta, de quem é a culpa? Do guerreiro. Porque quem lança as flechas é o guerreiro. Quem estabelece o alvo é o guerreiro. Quem diz aonde suas flechas devem chegar é o guerreiro. E a minha pergunta para você,
pai é exatamente essa. Que tipo de guerreiro é você? Aonde estão caindo suas flechas? Aonde estão caindo suas flechas? Eu acho lindo quando eu ouço isso dos meus filhos. Outro dia eu estava precisando de um recurso meio urgente e não tinha como, eu acho que eu sacar do banco, eu não sei o que aconteceu. A Letícia falou: não, pai, deixa que eu pago, depois o senhor me dá o dinheiro. Eu falei: quê? Suas filhas são assim? Seus filhos são assim? Deixa eu terminar. Abra sua Bíblia no Salmo 23, por favor. Eu vim aqui para te provocar. Eu vim aqui para te confrontar. Eu vim aqui para te acordar. Eu vim aqui para te despertar. Salmo 23. Cada filho, uma missão. Cada filho, uma promessa. Cada filho, uma flecha. Cada filho, uma ovelha. Quantos pais estão aqui hoje? Só os pais. Levante a mão, todos os pais. Quando a sua esposa ficou grávida, Deus ungiu você a pastor. Eu vou repetir. Quando a sua esposa ficou grávida, Deus te ungiu a pastor. Ser pai é ser pastor de um pequeno rebanho chamado família. Eu vou repetir. Ser pai é ser pastor de um pequeno rebanho chamado família. E quer aprender a ser pastor? Olhe para o Supremo Pastor. Foi ele quem disse: o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Quer aprender a ser pastor? Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as chamo pelo nome e as conduzo para fora. Quer aprender a ser pastor? Ouça o Supremo Pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Quer aprender a ser pastor? Leia o Salmo 23 nessa perspectiva. Porque alguns estudiosos dizem que o primeiro verso do Salmo 23 deveria ser lido assim, ó. Você tem filhos? Não? Você tem filhos? Quantos filhos você tem? 2, fique de pé, por favor. Obrigado, queridos. Obrigado por me ajudar aqui. Qual é o nome dos filhos? Raíssa. A Raíssa precisa olhar para você. Seu nome é? Mário. Raíssa e Mário. A filha chama Raíssa, está aqui o pai Mário. A Raíssa, como ovelha, precisa olhar para o Mário e dizer assim: você, pai, é o meu pastor e nunca vai me faltar. Você, pai, é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor e nunca vai me faltar. Seja o pai cuja filha possa escrever este salmo para você. Pode sentar. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do Mário e da Raíssa. Eu estava num pequeno grupo familiar e um homem de mais ou menos 60 anos de idade disse assim: meu pai se casou 8 vezes. E eu ainda me lembro do meu pai com as malas saindo de casa, todos os filhos pequenos, minha mãe chorando e ele insensível,
saindo de casa, sem misericórdia, sem compaixão. Aqueles filhos nunca puderam olhar para o pai e dizer: o Senhor é o meu pastor e nunca vai nos faltar. Pelo contrário, quando esse homem estava algumas horas da morte, na casa da primeira mulher que o socorreu, chamou todos os filhos para pedir perdão e dizer: quando vocês mais precisaram de mim, eu não estive presente. Agora, o que toda ovelha espera do pastor? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Todo filho como ovelha precisa de provisão. Pastos verdejantes, provisão. Provisão para o físico. Provisão para a alma. Provisão para o espírito. Sabe qual é o grande problema? Eu ouço muitos homens dizendo: eu não sei o que vocês querem mais. Abra a geladeira aí, está cheia. Não sei o que vocês querem mais. Abre o armário aí, ó, está cheio. Não sei o que vocês querem mais. Abre o freezer aí, ó, está cheio. Não sei o que vocês querem mais. Olha a mesa farta. Mas o que adianta ter filhos até obesos fisicamente, porém emocionalmente raquíticos, emocionalmente desnutridos, emocionalmente passando fome, porque tem o pão do trigo, mas não tem o pão do abraço, tem o pão de trigo, mas não tem o pão do beijo, tem o pão de trigo, mas não tem o pão do afeto, tem o pão de trigo, mas não tem o pão do amor, tem o pão de trigo, mas não tem o pão do toque carinhoso. O que adianta? Tem o pão de trigo, mas não tem o pão vivo que desceu do céu e que alimenta o espírito. O Douglas sempre conta um testemunho. Em uma das suas mensagens ele diz assim: quando eu quis ir para os Estados Unidos, meu pai patrocinou. Quando eu voltei e quis fazer psicologia, meu pai patrocinou. Eu quis casar, meu pai me ajudou. Eu quis fazer um curso de coach, meu pai me ajudou. Mas nada disto do que meu pai fez se equivale, se equipara a uma coisa que ele fez. Ele me fez ser apaixonado pela palavra. Meu pai me influenciou, me fazendo ser doido pela palavra, apaixonado pela palavra, amar a palavra. O Douglas ama tanto a Bíblia que ele foi decorar o estúdio onde ele faz os vídeos para o YouTube. Ele decorou com páginas da Bíblia, páginas da Bíblia. Eu amo a palavra, páginas da Bíblia. Ele todo ano lê a Bíblia toda e marca e risca. Ele foi numa feira, encontrou uma Bíblia de plástico. Ele comprou para ler a Bíblia até debaixo do chuveiro, ama a palavra. Aí ele diz assim, ó: dá para ir para o inferno falando inglês fluente, dá para ir para o inferno como psicólogo, dá para ir para o inferno como coach, dá para ir para o inferno casado, dá para ir para o inferno tendo um carro bom, mas não dá para ir para o inferno apaixonado pela palavra, 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 apaixonado pela palavra. Eu profetizo que Deus vai começar um avivamento nas nossas casas hoje. O Espírito Santo está soprando na sua família. O Espírito Santo está soprando no seu casamento. O Espírito Santo está soprando no teu coração, pai. O Espírito Santo está soprando no teu coração, mãe. O Espírito Santo está soprando.
Agora os nossos filhos se apaixonam por aquilo que nos apaixona. Os nossos filhos se apaixonam por aquilo que nos apaixona. Você é apaixonado pela palavra? O que na sua casa lembra a palavra? O que na sua família lembra o evangelho? Eu quero correr. Salmo 23, volte lá, por favor. No Salmo 23, veja só. Leva-me aos pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Primeiro, provisão. Segundo, refrigério. Todo filho, como ovelha, espera ter um pai que refrigera a alma quando a alma está perturbada. Esses dias, eu disse assim para o Pedro: Pedro, ele trabalha no meu escritório. Quando você vier hoje para o escritório, passa na minha sala. Preciso conversar com você. O Pedro, ele é fotógrafo e editor de imagem. Então, ele produz muito mais à noite do que durante o dia. Ele produz muito à noite. Então, às vezes, ele dorme até um pouco mais tarde. Mas esses dias eu percebi que ele estava dormindo até mais tarde mesmo. E eu estava meio preocupado. Aí, passa na minha sala quando você chegar. Chegou meio-dia. Aí eu terminei uma reunião, fui para minha sala, falei, espera lá. Aí, ele tem 22 anos. Aí eu comecei a dar um sermão, não é? Pedro, comecei a mostrar para ele. Você já descobriu o seu propósito de vida? Sua ideia central permanente? Sua missão de vida? Eu venho percebendo que você está acordando tarde. Eu sei que você produz mais à noite, mas eu acho que não é saudável e tal. Comecei a falar com ele. Você tem que mudar, Pedro. Eu acho que dá para ser diferente. Ele começou a chorar, que não é comum. Começou a chorar. Aí eu fiquei preocupado. Ele disse, pai, eu não sei o que está acontecendo com a minha alma. Faz uma semana que eu não estou bem. Confesso que está sendo difícil até de levantar da cama. Pai, por favor, pai, ora por mim, pai. Ora por mim, pai. Eu vi que era sério, porque não é comum ele fazer isso. Eu me levantei, fui atrás dele, e eu comecei a fazer um carinho nas costas dele, e eu comecei a orar. Pai, enche o meu filho com o teu Espírito Santo. Espírito Santo, sopra o teu vento refrigerador na alma do meu filho. Eu abracei ele e disse, Espírito Santo, o Senhor sabe o que passa na mente, no coração do Pedro, melhor do que eu. Oh, Espírito Santo, refrigera a alma do Pedro. Cura o Pedro. Enche o Espírito Santo, o Pedro de graça. Enche o Espírito Santo a vida do Pedro. Quando eu terminei, eu falei, me dá um abraço aqui, meu filho. Me dá um abraço. Ele me abraçou. Eu disse, eu sou o teu pastor e nunca vou te faltar. Não tenha medo e nem receio de bater na porta do meu quarto sempre que for necessário e dizer, pai, ora por mim.
Pai, me dá um abraço aqui. Pai, posso deitar do teu lado aqui? Pai, posso deitar? Não tenha medo, meu filho. Sabe por quê? Se faltar refrigério para a alma dos nossos filhos, será mais um que pode cair em depressão e ir para o suicídio. Se faltar refrigério para a alma, que pena que alguns pais veem os filhos deprimidos, oprimidos, mas continuam no WhatsApp. Que pena, alguns pais, algumas mães vê a filha chorando, mas continua na Netflix, no YouTube, continua entretido com o Facebook, com o Instagram, com o Twitter. Que pena que alguns pais chama o cachorro de vem com o papai, vem com o papai, vem com a mamãe, vem com o papai, vem com a mamãe. Aí o filho vem, sai para lá, seu porco. Eu não te falei. Aí o cachorro, vem com a mamãe, vem com a mamãe, vem com o papai. Filhos que estão levando os pais para o asilo e levando os cachorros para passear, com um saquinho para pegar o cocô. Mas o pai está no asilo, está tudo errado. Eu tenho cachorro, respeito o cachorro, mas cachorro é cachorro, gente é gente. Aí eu disse, Pedro, eu vou contar uma história para você. Tinha muita coisa para dizer, mas volto outro dia. Presta atenção. Eu disse, Pedro, eu vou contar uma historinha para você. Ele estava de pé assim, a gente trocando uma ideia. Eu falei, um sábio pegou 2 envelopes e deu para o discípulo dizendo, esse envelope aqui, você abre quando você estiver vivendo o pior dia da sua vida. E esse aqui você abre quando você estiver vivendo o melhor dia da sua vida. Aí o cara chegou o dia mau. Estava vivendo o pior dia da sua vida. E falou, deixa eu abrir esse envelope do dia mau do sábio aqui. Estava escrito assim, garra, força, coragem, vai passar. Ele falou, coragem, força, garra, vai passar. Passou mesmo. Um dia ele está vivendo o melhor dia da vida dele, lembrou do envelope. Pô, deixa eu abrir o envelope da felicidade aqui. Quando ele abre, estava escrito assim, viva com intensidade esse tempo, porque vai passar também. Aí o Pedro sorriu e disse, vai passar. Vai passar. Fique de pé na presença de Deus. Eu quero orar por todos os pais e mães aqui hoje. Vocês podem vir aqui na frente? Eu quero orar por todos os pais e por todas as mães aqui hoje. Nossas flechas não vão cair no lixo. Nossas ovelhas não vão perecer na beira do caminho ou no abismo. As promessas que geramos vão se cumprir, elas são de Deus. E a nossa missão vai ser realizada com o seu propósito. Nenhum dos nossos filhos se perderá, em nome de Jesus.